Eita. Então vamos lá. Bem-vindos pessoal, bem-vindos à nossa ConstruClass, nosso episódio de construções financiadas. E o tema de hoje da nossa live é os procedimentos iniciais. Como o banco mede a sua renda para fazer um financiamento? Quais são os documentos que você vai comprovar para poder oferir essa renda no banco? Então, se você quer saber mais, fica aqui comigo, que hoje eu vou te mostrar todos esses passos iniciais para validar essa renda no banco. Então, hoje você vai sair daqui aprendendo de tudo. Você vai sair daqui aprendendo de tudo que você precisa para saber, para ter a renda mínima que o banco precisa saber para financiar e aprovar a sua obra. Para quem não me conhece aqui, eu sou o Douglas Martins, eu sou engenheiro civil, eu sou mestre em construções financiadas. Olá, Daniel, diretora América, entrou na live. Seja bem-vinda, bem-vinda Amanda, bem-vindos aí todos que estão entrando. Eu sou o Douglas Martins, eu sou engenheiro civil e eu sou mestre em construções financiadas. Eu ensino pessoas aqui no meu perfil a gerarem 150 mil de lucro usando o dinheiro do banco. Olá, Gabi, tudo bom? Como é que você está? Então, eu sou o Douglas, sou engenheiro civil e eu ensino aqui pessoas no meu perfil a gerarem 150 mil de lucro usando o dinheiro do banco. Mesmo que você não seja engenheiro e que você esteja começando do zero, é possível fazer isso. E hoje a gente vai tratar de algumas coisas, como funciona a renda mínima para poder fazer um financiamento e construir a sua casa, e quais são os processos que isso envolve. Então aqui a gente vai responder algumas perguntas iniciais, a gente vai colocar algumas perguntas iniciais e vai responder ao longo da live. Olá, Davidson, seja bem-vindo. Olá, Rosângela também, seja bem-vinda. Então hoje a gente vai responder algumas perguntas. Quais são? Como o banco define a sua renda para fazer um financiamento? Essa é a primeira pergunta. Por que tanta gente acha que o que mais reprova é a análise de crédito? Bem-vindo, Roque. Quais são os fatores que influenciam para a aprovação do crédito? E uma dúvida recorrente que tem chegado no meu perfil é a seguinte: eu tenho nome sujo, eu consigo fazer financiamento? Então, se você quer saber mais sobre isso, fica aqui, já manda para aquele seu amigo que precisa saber dessas informações, manda aqui o aviãozinho para ele, que a gente vai estar respondendo aí ao longo dessa live, beleza? Então, vamos lá. Vamos entender primeiro aqui como é que funciona o início do processo. Como é que o banco calcula a sua renda para fazer um financiamento imobiliário? Então, vamos quebrar aqui alguns mitos e algumas objeções. Primeiro, normalmente o banco ele ofere a sua renda, a renda formal que você tem. Então, qual é a renda formal que eu tenho? É o que eu tenho de contra-cheque, eu tenho olerite, eu tenho várias formas de comprovar essa renda. Douglas, eu tenho uma movimentação muito alta na minha conta, eu movimento muito, passa muito dinheiro lá, mas eu não tenho uma renda comprovada. Normalmente o banco não aceita esse tipo de movimentação, porque ele entende que a movimentação da sua renda não é você fazendo renda. Pode ser alguém que tem depositado dinheiro, você está usando aquela conta ali para receber um dinheiro de alguém, mas aquilo ali de fato não é considerado como renda. Então, a renda formal é tudo aquilo que você tem como provar e que normalmente vai para o imposto de renda, para quem declara. Então, você vai ter aí o seu olerite, o seu contra-cheque, as informações que você recebe ali, que você coloca no imposto de renda, como aluguel, recebimento de lucros e dividendos. Quem tem ações aí recebe dividendos. Quem tem aluguel, que declara os aluguéis recebidos, coloca lá no imposto de renda também. Então, basicamente, são essas 3, 4 fontes que a gente tem aí para poder oferir a renda na prática, beleza? Então, normalmente, quantos por cento o banco deixa você financiar? Normalmente, o banco deixa você comprometer até 30% da sua renda. 30% da renda? 30% da renda. Então, se hoje você faz um financiamento no qual a parcela fica R$3.000, 3 mil alguma coisa, o banco vai te cobrar ali algo em torno de 9, 10 mil reais de renda para que você tenha capacidade de pagar a parcela. É importante falar isso porque quando o banco faz um financiamento imobiliário, para o banco, tá? Aqui o foco é você investir, você construir, você vender e você oferir lucro ao final desse processo. Mas para o banco, você está fazendo uma construção residencial para você morar. Então o banco quer saber se você tem capacidade de pagamento para pagar aquela parcela mês a mês depois que você terminar a obra. Então é 30%
esse comprometimento de renda. Ah, Douglas, eu tenho outras dívidas, o meu cartão vem muito alto, eu tenho um financiamento que eu pago um boleto, isso afeta a minha renda? Afeta, mas nem tanto. Por quê? Porque as informações do banco, elas são baseadas basicamente na renda bruta. Ele não entra nesse mérito se você tem parcela do financiamento do carro, a não ser que o banco seja o próprio financiador. Então, se você tem um banco, um carro financiado, por exemplo, pela Caixa, provavelmente ela vai colocar aquela consideração daquela parcela na sua renda para saber sua capacidade de pagamento. Olá, Nonato, seja bem-vindo, tudo bom? Então, o banco ele vai usar essa informação desse financiamento que você tem. Então, assim, falando desses documentos que são renda comprovada, o que mais a pessoa pode fazer? Ela tem, além dos salários, aluguel, o que eu já falei antes, lucros e dividendos, toda a sua renda, ela vai pegar toda a sua renda e vai tirar 30% para ver quanto é a tua parcela. Então, maravilha. Boa tarde, Leonardo, tudo bom? Então, ele vai pegar essa... E aí, Jorge, boa tarde, tudo bom? Ele vai pegar essa sua renda e ele vai estipular qual é a parcela que você tem. E baseado na parcela que você tem, você sabe quanto de financiamento você pode fazer. Então, nesse caso que eu entrei aqui, eu vou olhar aqui para vocês. Eu preciso de quanto para fazer um financiamento de 300 mil reais, por exemplo? Para você pegar um financiamento de 300 mil reais, a Caixa ela financia hoje 80% da construção. Então, os 20% seria a sua entrada. Boa tarde, Eva, tudo bom? Nelson também entrou, boa tarde. Então, hoje, se você quiser saber quanto é um financiamento, eu fiz uma postagem no meu Instagram, coloquei lá uma tabela que você consegue ver qual é o valor do imóvel, qual é o valor do financiamento e quanto ficaria a parcela e quanto de renda você precisaria para ter. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma casa de 400 mil reais. Uma casa a valor de mercado a 400 mil reais, a Caixa ela vai te liberar 320 mil de financiamento. Então, essa é a diferença de 80 mil, em tese, você teria que dar de entrada para comprar material, para iniciar a obra e etc. E os 320 mil ela te financia. Para 320 mil, ela vai cobrar aí uma parcela hoje, em média, simulando lá no site da Caixa, de R$ 3.500. E você precisaria ter uma renda aí de 10 a 11 mil reais para poder fazer esse financiamento. Então, com essa renda, eles pegam esses 30% e fazem a viabilidade da parcela. Beleza, fiz isso, estou apto a financiar isso aí. Maravilha. Essa é uma situação e essa é a condição perfeita. Você vai pegar essa documentação, vai levar no CCA, que é o lugar da Caixa onde faz essa primeira aprovação do crédito, e depois disso vai seguir a tramitação de projeto e toda a documentação que não é o foco dessa aula aqui hoje. Mas aí beleza. Douglas, e se eu não conseguir essa renda, como é que eu faço? Um dos problemas muito comuns que eu tenho recebido ultimamente é o seguinte: às vezes o cara tem renda, mas essa renda não é declarada. Então é um aluguel que ele recebe, mas ele não coloca no imposto de renda. Ou ele tem uma empresa e ele coloca como prolabore que ele tem um salário mínimo só. Então, para esse caso, a gente tem que formalizar essa renda. Então, o seu contador vai saber qual é a melhor maneira de fazer isso sem que você pague imposto. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui que normalmente as pessoas usam, é você colocar... tem gente que tem um prolabore de um salário mínimo na empresa, e aí você coloca aquilo ali como no final do ano você joga como lucros e dividendos para dentro do seu imposto de renda, porque para o banco não importa o que a sua empresa fatura ou os aluguéis que estão fora da renda, importa a renda que você tem formal. Ah, Douglas, mas estão tributando dividendos agora em 10%, vou ter que pagar mais imposto? Não, por quê? Porque, aliás, se você pagar você está muito bem, porque o banco só taxa quem distribui acima de 50 mil de dividendos por mês. Então é quem ofere dividendos na ordem de 600 mil por ano, que a maioria dos casos não se enquadra nisso. Então, por exemplo, a minha esposa é pessoa jurídica, ela trabalha na Mary Kay, e todo ano a gente ajusta Bem-vinda, Tamara, boa tarde. E todo ano a gente ajusta o nosso imposto de renda com lucros e dividendos para ela. Então a gente separa de fato o que foi gasto com a empresa e o que entrou como pessoa física a gente declara na pessoa física para poder oferir renda e fazer o financiamento, tá? Então, beleza. Eu não consigo, mesmo assim, já busquei tudo, não consigo ter renda. Então, se você não tem a renda suficiente, a gente tem alguns caminhos.
Uma é regularizar a renda para o próximo ano, porque cai nessa situação que eu disse que a pessoa tem renda não declarada, então ela precisa regularizar de um ano para o outro. E agora que a gente está chegando em março, essa está abrindo a janela do imposto de renda é a fase ideal para você fazer esses ajustes, tá? Porque às vezes o seu salário ali como CLT ou como servidor público, ele não é suficiente para poder fazer isso e aí você tem que fazer de outras formas. Mas mesmo assim, Douglas, eu não tenho outra fonte de renda, eu não recebo aluguel, eu não recebo dividendo, eu não tenho empresa para fazer. O que eu faço? Aí nesse caso, você precisaria ter ou um dinheiro guardado, porque aí você investiria uma parte do capital próprio e uma parte você financiava. Então vamos supor que você quer fazer um imóvel que ele construído ele seja 600 mil reais, mas a sua capacidade de financiamento ela é só de 300 mil reais. Esses outros 300 mil, ou você tem ele guardado, ou você vai atrás de um investidor, de um sócio investidor. Que esse sócio investidor ele vai ter uma participação no lucro ali da casa depois que ela tiver vendido. Então, é muito importante que você tenha essas possibilidades em mente para saber como funciona o financiamento. Mas o valor que a gente vai conseguir financiado na Caixa é esses 30% que inicialmente ela vai auferir da sua renda bruta, tá? Eu tenho recebido uma pergunta, assim, muitas vezes essa mesma pergunta, que é a seguinte: Douglas, eu tô com o nome sujo, eu tenho uma restrição porque eu tô na justiça, eu tô brigando com alguém, blá, blá, blá. Como eu consigo fazer um financiamento? A resposta é não, não consegue. Infelizmente, quando você fizer o financiamento, você dá entrada na documentação, tem um setor na Caixa Econômica chamado conformidade, e ele vai dizer que você não está apto a fazer o financiamento porque você está com o nome na restrição de crédito. Então, às vezes, é uma besteira. Eu conheço gente que está com o nome de restrição no crédito porque teve um cliente meu que estava com uma conta da Claro, ou da Oi, não lembro qual foi a operadora, que ele estava brigando, dizendo que a Claro e a Oi ele não tinha prestado serviço, pediu para cancelar e não cancelou, e por conta de acho que R$80 o nome dele foi para o SPC. E o nome dele ficou sujo, e ele não conseguia fazer o financiamento. Ele teve que primeiro quitar a dívida, tirar o nome do SPC, para depois poder fazer o financiamento. Tá? Então, quem realmente tem restrição no nome não consegue fazer o financiamento. E isso impede, acaba te impedindo de gerar lucro, né? Então, para quem tem aí uma restrição de crédito que às vezes tá brigando ali com a empresa no judicial, algo extrajudicial, é bom regularizar antes de dar entrada no processo, para não perder tempo e nem gastar dinheiro desnecessariamente, sabendo que a aprovação vai ser reprovada. Um exemplo de caso real que eu tenho aqui é o seguinte: a gente já teve clientes aqui comigo que chegaram para mim e falaram: Douglas, eu quero financiar a minha casa esse ano, ou para construir, ou para morar, ou enfim, não importa a motivação, mas a gente fez um financiamento para ele. E foi exatamente isso que aconteceu. A gente chegou lá e viu que ele não tinha capacidade de renda suficiente para poder fazer aquele financiamento naquele ano específico. Isso já estava, acho que, final de ano ali, outubro, novembro. Então eu falei para ele: fulano, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui e organizar a sua renda, e a renda formal que você tem, mais a renda que você tem da sua empresa, para a gente poder colocar como lucros e dividendos. Então foi jogado no imposto de renda dele como lucros e dividendos. Isso não acresceve nada de imposto a mais para ele poder pagar. Então ele conseguiu, no outro ano, no ano seguinte, aumentar essa renda dele e, consequentemente, fazer o financiamento. Outra coisa que normalmente o pessoal pergunta é assim: Douglas, eu posso juntar a renda de mais alguém? Pode. Você pode juntar a renda de quem é seus dependentes. Então, às vezes, você tem alguém que é dependente e essa pessoa ela recebe dinheiro de alguma coisa. Ou ela recebe um salário que é baixo e não é declarado, ou ela recebe uma renda que não é comprovada e tem que ser comprovada, a partir daí tem que ser comprovada. E a renda do casal, porque lembra que eu estou falando que a gente vai financiar uma casa, e para a Caixa, esse financiamento ele é um financiamento de moradia. Então a Caixa não entende isso como um negócio. A gente que vê a oportunidade e traz oportunidade de negócio aqui para vocês. Mas a Caixa vê como moradia. Então, por exemplo, a gente pode fazer o financiamento com a renda da esposa, do cônjuge. E aí eles vão fazer o peso desse financiamento. Então, se eu ganho 7 mil e a minha esposa ganha 3 mil, a renda do casal é 10 mil. Então, com a renda do casal, a parcela é possível fazer baseada na renda do casal.
Então, vou te dar um exemplo prático aqui. Às vezes quem tem filho que está no imposto de renda e o filho já recebe alguma coisa, já trabalha e ainda não declara imposto de renda, essa renda pode ser usada também para fazer a comprovação aqui do montante total. O importante é que a renda ela tem que estar dentro da mesma casa. Eu não posso, Douglas, me juntar com a renda do meu vizinho para poder fazer um financiamento, já que não se presume que eu e meu vizinho moraremos na mesma casa. Ele teria que entrar como um investidor ali na entrada, na parcela, em capital, mas ele não conseguiria compor renda para fazer o financiamento, né? Então, como normalmente o pessoal faz? Muitas vezes as pessoas falam assim, então já que eu não tenho renda, desiste. E aí desiste logo no primeiro momento. E é uma pena porque você acaba perdendo uma oportunidade. Hoje, crédito é dinheiro. Crédito ele vale mais do que dinheiro. Então, mesmo que você tenha o dinheiro hoje, não vale a pena usar o seu dinheiro e investir. Você precisa usar o dinheiro do banco. Então, você vai fazer um financiamento para usar o dinheiro do banco, para construir um exemplo do banco. Um podcast que eu assisti uma vez muito legal dizia que o dono do Mateus é um cara que já tem muito dinheiro, é um cara milionário. Ele foi comprar o imóvel dele, a casa dele, ele não construiu, ele comprou direto de alguém. E ele perguntou assim, financia? O cara falou, não, financia. Em quantas vezes financia? Financia até 30 anos. Pois eu quero financiado em 30 anos. Porque ele entende que o dinheiro que ele tem é para fazer caixa e não para fazer dívida. Então, ele financiou também. E isso é o que muita gente tem feito hoje. Você usa do dinheiro do banco para poder fazer um negócio. E aí eu já vi muita gente falar assim, Douglas, e hoje como é que faz isso? Como é que eu consigo usar? Não consigo usar meu dinheiro, mas uso o dinheiro do banco. É exatamente isso que eu ensino aqui no meu perfil. Eu ensino pessoas que não são engenheiros. Engenheiros, é claro, se você é engenheiro, perfeito. Mas eu ensino pessoas que não são engenheiros a usar o dinheiro do banco para fazer financiamentos imobiliários. E isso é para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa que consiga ter renda comprovada, é possível você fazer esse tipo de financiamento bancário. Tá? Alguém tem alguma dúvida do que eu estou falando aí? Pode colocar aí no chat, a gente vai respondendo, a gente vai trabalhando com vocês sobre essas dúvidas maiores que vocês tiverem. Mas, de maneira geral, a comprovação de renda, ela bate nesses pilares, né? E aí, para quem já tem renda esse ano, maravilha, você consegue fazer ainda esse ano que a renda, que você usa essa renda para fazer um financiamento. E aí, para quem não tem renda ainda esse ano, março agora vai abrir a declaração de imposto de renda. Façam essa declaração, peçam ajuda aqui, venham no meu privado, perguntem como fazer, façam todas a melhor declaração, a declaração mais completa possível, para que isso te gere o maior rendimento possível e que você possa pegar muito do banco para poder fazer esse financiamento. Então, quanto maior a sua renda comprovada, que é naquele caso os 30%, maior é o financiamento que você vai pegar na Caixa. E aí uma coisa vai puxando a outra. Quanto maior o financiamento, maior o valor do imóvel. Quanto maior o valor do imóvel, maior o valor bruto da venda. Porque, Diego, boa tarde, Diego, tudo bom? A Daiane falou assim, achei muito esclarecedor. Diego, Douglas, qual é a proporção do meu salário que posso destinar à parcela de financiamento? Vamos lá. Beleza, Diego. Eu expliquei aqui mais cedo que normalmente o banco ele olha a sua renda em normalmente 30%. Então é 30% da tua renda bruta auferida. Então vamos supor que você ganhe 10 mil reais ou 20 mil reais. Se você ganha 20 mil reais, eu sei que você é um professor, você é rico, ganha muito dinheiro. Você é um professor, você ganha 20 mil reais. E aí o banco vai permitir que você faça um financiamento de 6 mil reais de parcela, por exemplo. Então esses 6 mil reais de parcela aqui, para quem ganha, eu vou dar um exemplo aqui, você vai conseguir financiar no banco 650 mil reais. Se você tiver 20 mil de renda comprovada. Então, com esses 650 mil, o que a gente consegue fazer? Com esses 650 mil, a gente consegue hoje fazer um imóvel mais ou menos ali 800, 900, 950 mil. Até 950 mil. E aí vai depender da localidade, do terreno, se é condomínio fechado, se é rua, se é loteamento. Vai depender muito do momento imobiliário, mas na prática, na média, a gente tem aí um mercado imobiliário que remunera o construtor ou quem está construindo em 30%. Então, essa é a margem mais ou menos de lucro aí. Meu objetivo aqui é que todo mundo que financia uma casa consiga aí, pelo menos ter 150 mil de lucro
por unidade vendida ou por casa vendida, ou se você começa pequeno, você vai fazer uma casa menor, mas o lucro dela é menor, mas você faz ela mais rápida. Então você faz ali, às vezes, uma casa ali em 4, 5 meses, dependendo do tamanho da casa, se for padrão Minha Casa Minha Vida. Se for uma casa ali um pouco maior, 700, 800, 900 mil, normalmente você vai demorar isso aí entre 10 e 11 meses para terminar a casa. E o mais importante, às vezes você vende na planta. Então, às vezes, aquele seu lucro ele já é garantido diretamente na planta. Você não precisa nem terminar a obra. Quando ela é feita para ser vendida, você já consegue fazer isso na própria planta. Então, assim, tem várias pessoas que eu conheço que venderam os seus imóveis, estavam construindo para morar, e alguém chegou, gostou muito do projeto, gostou da casa e comprou e vendeu na planta. Então, assim, é um negócio muito bom, um negócio muito lucrativo, um negócio que eu já fiz, um negócio que eu tenho clientes que já fizeram, e eu tenho provas, tenho depoimento, tenho tudo de que essa metodologia aqui, ela funciona. Então, quando você aplica ela certinho, quando você consegue organizar a sua renda, você consegue fazer o financiamento, e fazendo o financiamento você vai fazendo esse degrau passo a passo para poder construir casas e vender. Alguém tem alguma outra dúvida? Consulta do nome de conformidade na Caixa de esposo e cônjuge. Perfeito, Raimundo, Nonato. Nonatinho, é o seguinte, a conformidade da Caixa, ela analisa quem vai compor renda. Então, por exemplo, se a sua renda sozinha ela vai entrar para o financiamento, a Caixa normalmente não olha a restrição no nome da sua esposa. Agora, se a sua esposa for compor renda com você, aí sim a Caixa vai olhar tanto a tua renda, o teu nome, até se tem restrição no seu nome, quanto no nome da sua esposa. Por isso é importante que quem for compor renda para financiamento esteja com o nome limpo, esteja com o nome sem estar com restrição. E aí, qual é a alternativa para assim, eu tenho uma dívida grande na restrição, como é que eu faço? A minha sugestão é que você negocie essa dívida e que ela pelo menos não tenha restrição no momento da aprovação do crédito. Vamos supor, essa é uma outra dúvida que eu pensei aqui agora, mas vamos supor que você tenha pegado essa restrição no nome no meio do financiamento. Aí não tem mais problema, porque eles já liberaram o financiamento para você, já passou pela conformidade da Caixa, e aí o financiamento segue, não muda. Mas no momento do crédito, que você vai pedir o crédito, você precisa ter o nome limpo, sem estar com a restrição. Então vá lá, negocie com o banco, negocie com a operadora de telefone, seja lá quem for, porque está o motivo de restrição de crédito, e aí você vai conseguir fazer o financiamento. Respondido aí, Nonatinho? Sarana perguntou aqui, multas rurais geram restrição? Sarana, normalmente não, porque essas multas elas têm cunho administrativo, e aí eu não sei que tipo de multa você está falando, mas como a Caixa é um banco federal, talvez se essa multa for, se isso for vinculado ao teu CNPJ a nível de Gov, de União, aí talvez tenha algum problema. Mas isso é muito simples. Aí eu tenho que fazer uma consulta no banco interna para saber se essa multa, normalmente não, tá? O padrão é que não seja, porque a multa ela é vinculada, ela é vinculada à área, à multa que você tomou, mas hoje em dia os sistemas estão muito integrados. Então, eu nunca soube de ninguém que pegou alguma multa ambiental ou algo do tipo pelo IBAMA e isso gerou restrição de crédito. Não tenho conhecimento, mas eu preciso pesquisar isso e eu posso te dar esse retorno, tá? Exatamente, Daiane, é um negócio muito, muito lucrativo. A gente já fez isso aqui em Marabá. Por exemplo, a minha primeira casa, eu construí ela... Pessoal, né? Como foi que eu construí aqui? Como é o início da minha história? Eu construí, o pessoal que me conhece sabe, eu moro em Marabá, e a gente comprou um terreno aqui no lote Ipiranga, no condomínio Ipiranga, e eu e minha esposa estávamos se organizando para construir, e construímos nosso primeiro imóvel para a gente morar. E a gente cometeu um erro que muita gente comete no início. Era só um casal e a gente foi pelo sonho. Nosso sonho era ter um projeto grande, um sobrado, uma casa de andar e tudo mais, e eu e ela construímos uma casa de 300 metros quadrados, que foi uma casa onde a gente terminou ela, mas assim, terminou nas últimas.
tive que fazer muitos empréstimos para terminar a casa. Então esse é um dos erros que a pessoa comete. Porque assim, ó, quanto é os juros do financiamento bancário? Ele custa aí em média 10, 12% hoje. O custo efetivo total dele. Então ele está em torno de 0,8 a 1% os juros do financiamento. Quando você não consegue terminar a obra com o dinheiro que a Caixa te deu, você vai ter que pegar um dinheiro com juros normalmente muito maior do que esse. Porque o juros habitacional normalmente é um dos mais baixos do mercado. Então, quando você vai buscar dinheiro fora, você acaba ficando com duas prestações, você pega um dinheiro mais caro e aí começa a entrar numa bola de neve. Por isso que quando você vai fazer a construção, você precisa ter pé no chão. Ter pé no chão, saber o que você vai construir, o que dá para construir, qual é o padrão que dá para construir, porque às vezes é melhor dar um passo atrás, construir um padrão menor, mas que você vá terminar e vai ter a segurança de ter um lucro, do que de repente você tentar fazer algo muito grande e você acaba se perdendo nesse valor de obra. E aí depois isso vai gerar um gargalo financeiro. Vamos lá. Daiane, ótimo. Eu falei com seu esposo, sim. A gente está fazendo uma análise de viabilidade do lote de vocês lá para ver o que dá para fazer melhor lá, tá bom? Jorge, como é sugerido fazer análise de proposta do imóvel que será vendido? Local, tipo de residência e valor do imóvel. Beleza. Normalmente isso se faz, galera, com o mercado local. Então, nada mais... Vamos dar um exemplo aqui. Eu moro num condomínio X aqui. Eu quero ver quanto eu sei que está vendendo, eu consigo dar uma olhada na redondeza, na vizinhança, e saber qual é a metragem quadrada, qual é o padrão vendido e se aquilo está vendido. Porque um dos maiores medos de quem constrói é assim, e se eu não vender? Só que o mercado está vendendo imóvel todo dia, e desde sempre foi assim. Vai ter venda, vai ter alguém querendo comprar um imóvel, o sonho da casa própria. Então o mercado imobiliário sempre esteve aquecido. Às vezes o crédito está mais baixo, mais alto, e isso influencia um pouco no mercado, mas todo dia tem casa sendo vendida. Então, qual é a casa que vende? É aquela casa que é mais próximo dos padrões das casas vendidas. E aí você vai ver assim, mas tem uma casa ali que eu conheço que o cara está 2, 3 anos e não vendeu a casa. Por quê? Pode ver que tem alguma coisa lá que é diferente das demais. Ou ele está pedindo um valor muito acima do mercado, então está todo mundo vendendo as casas aqui, por exemplo, por 800 mil, 900 mil, e o cara quer 1.400.000. Ele colocou, ou porque ele fez uma obra ruim, ou porque ele comprou caro e não quer perder dinheiro, ou alguma coisa ali no projeto dele não tá legal. Por exemplo, eu conheço uma casa onde a casa por dentro é linda, maravilhosa, assim, a casa é muito boa, metragem boa, o acabamento da obra é bom, mas a fachada da casa é feia. Então a fachada não é legal. E ele não consegue vender essa casa por um preço alto por conta da fachada. Aí ele veio comigo, fez uma consultoria. O que a gente sugeriu para ele? Que ele mudasse a fachada. Aí ele resistiu por um ano e meio. No segundo ano a gente fez um projeto de arquitetura para ele. E ele reformou a fachada da casa dele. Quando ele estava terminando de reformar a fachada, a casa foi vendida pelo preço que ele queria. Porque dentro da casa dele era muito boa, mas a fachada não. Então depende muito de onde você está e do que você quer fazer, viu, Jorge? Para poder definir essa questão de local, tipo de residência. E aí, basicamente, isso é baseado no valor que você vai financiar. Então, se você vai financiar uma casa de 500 mil, o valor de venda dela vai ser aí aproximadamente 750 mil, 800 mil. E aí você tem que pensar, onde eu consigo vender uma casa hoje de 800 mil, por exemplo? Aonde tem mercado para vender uma casa de 800 mil? Um outro erro muito comum que as pessoas cometem é achar que eu já tenho um terreno, então eu vou construir no meu terreno. Isso às vezes é ruim, porque o teu terreno ele é projetado, ele foi feito para um tipo de residência. E aí você faz um financiamento e aprova outro tipo de residência. E aí às vezes você vai ficar com aquele dinheiro ali parado, porque você construiu o tipo de casa no lugar errado. Então, por exemplo, hoje, por experiência própria, eu te digo, não façam casa de alto padrão na rua. Por quê? Porque é mais difícil de vender. O cara que vai pagar 1 milhão, 1,5 milhão na residência, ele está normalmente procurando o quê? Segurança, ele está procurando ali um lazer um pouco mais completo, ele tem algumas particularidades que ele vai buscar. E normalmente você não consegue encontrar isso na rua, porque na rua você não tem um padrão. Na rua é o que já existe hoje. Então,
não evitem, vocês vão ver algumas casas que demoram muito para vender, normalmente foi alguém que construiu em rua, nos bairros, o bairro às vezes até é bom, mas você não tem controle do que constrói ali perto, então acaba que para vender uma casa dessa é mais difícil. Assim como não adianta pegar um terreno muito caro para construir algo muito barato. Então você pegou, às vezes, achei um terreno, o terreno é muito bom, eu quero construir lá. Você pagou 200, 250 mil, 300 mil num terreno, não adianta você fazer uma obra de 200, 300 mil naquele terreno. Por quê? Você não vai conseguir ter retorno. Normalmente, para aquele tipo de terreno, vai exigir uma casa um pouco maior, ou uma casa um pouco mais pomposa, mais bonita. E isso são essas escolhas iniciais que fazem com que você tenha ali o direcionamento se a sua casa vai demorar ou não para vender, tá bom? Continuando aqui, eu me perdi um pouco na história, mas assim, eu e Soraya começamos a construir nossa casa para vender, fizemos uma casa grande pra caramba, maior do que a gente poderia até, e isso depois quase deu ruim no final das contas. A casa ficou muito bonita, ficou muito legal, mas a gente realmente terminou ela muito apertada. E quando foi minha virada de chave para saber que qualquer um poderia fazer? Quando eu estava construindo a minha casa, eu conheci um casal de aqui mesmo onde estava construindo minha casa. Eles venderam a casa dele e eles me viram como engenheiro da minha obra, e aí falou assim: Douglas, você não quer ser engenheiro da nossa obra? A gente tem um projeto aqui de arquitetura e eu queria que você fizesse os projetos complementares, que é o estrutural, elétrico, hidráulico, e que você acompanhasse a obra, porque eu vi que você está morando aqui, você está construindo aqui para vender e tal, beleza. Fiz o acompanhamento com ele, e aquela segunda residência ali que ele estava construindo para vender, ele falou: olha, uma eu vou construir com meu dinheiro e outra a gente vai fazer financiamento. Então ele já partiu para 2 casas. E aí, naquele momento, ele me disse: olha, eu vou vender uma e a outra eu vou morar. Tá bom. A gente começou a construir ela em fevereiro, mais ou menos. E quando foi no final do ano, eles já tinham terminado as 2 casas. E as 2 casas foram vendidas. E ele ali lucrou aproximadamente 300 mil em cada casa. Então, em uma jogada só, ele ganhou aproximadamente 600 mil reais vendendo casa para construir. Aí pergunta assim: ele não mora aqui dentro do condomínio hoje, ele mora num apartamento, e ele só faz isso. Hoje a gente está na 3ª ou na 4ª casa, a gente está terminando mais uma casa aqui dentro para ele, e assim, ele é engenheiro agrônomo, ele trabalha com grãos, a esposa dele é enfermeira, e eles ganham dinheiro construindo para vender, mesmo não sendo engenheiro, mesmo não tendo essa expertise técnica. É claro que com o tempo você vai fazendo, você vai pegando experiência, sabendo o que faz, o que não faz, o que dá, o que não dá, qual é o tipo de material que se usa. Então, tudo isso, se você fizer dentro de uma metodologia, onde você tem ali uma orientação de como contratar a mão de obra, de como fazer o que tem que fazer, como não errar, porque às vezes esse é o erro do pessoal, né? O cara tem renda, faz o financiamento e ele mete a cara e ele faz do jeito que dá para fazer. Ele contrata a mão de obra assim, por uma indicação, ele compra material lá no material de construção da esquina e ele vai fazendo isso. E é normal, porque se você não tem conhecimento técnico, você não é a sua praia dominar isso aí. Então é por isso que tem toda uma metodologia que eu ensino aqui o pessoal aqui no meu Instagram, para poder vocês não fazerem, não irem para o caminho errado e não perder dinheiro com isso também, porque isso vai perder dinheiro. Então, pessoal, eu queria saber se alguém mais tem alguma dúvida aqui de como, dessa parte de construções financiadas. Se vocês quiserem também sugerir temas, novos temas, como o pessoal vai entrando aí, vai dando sugestões de novos temas para eu trazer aqui para vocês nessa nossa live semanal, a nossa Constru Class. Então eu vou trazer aqui vários episódios. Hoje eu falei sobre a questão do financiamento inicial, mas eu vou trazer aqui outros episódios onde eu mostro assim, provei uma renda, qual o tipo de projeto que eu consigo fazer com essa renda financiada. Vou atrás de um sócio investidor, vou fazer eu estou pensando em fazer aqui, como é que eu faço? É melhor um terreno plano? É melhor um terreno em declive, um terreno em aclive? É sempre bom pegar terreno plano? Então, o Diego falou assim, quais são os melhores bancos para financiar? Diego, essa modalidade depende da modalidade de financiamento, tá? Porque nem todo banco financia isso que a gente chama de construção financiada. Tem banco que só financia o imóvel pronto. Então, a Caixa Econômica hoje, e se eu não me engano, o BASA, aqui no Norte, faz o financiamento de construção financiada.
e eu acho que o Banco Inter agora está fazendo também. Tirando esses 3 bancos, os outros só financiam imóveis prontos, não financiam o processo de construção em si. Por quê? Porque é um risco para o banco também. Quando o banco ele te empresta o dinheiro, ele te empresta o dinheiro sob a seguinte condição. Ele empresta o dinheiro pensando na seguinte forma: o imóvel vai estar pronto e se o Douglas não pagar, eu vou tomar o imóvel, o imóvel alienado da Caixa. Então eu tomo o imóvel, eu leiloo o imóvel. Mas e se você, por exemplo, construir errado, ou a casa cair, ou tiver algum problema, assim, a Caixa vai executar o quê? Então, assim, é um risco para o banco fazer essa operação também, porque ela está emprestando dinheiro para pessoas leigas construírem casas para vender, para morar. Então, o banco corre um risco, por isso que nem todo banco tem essa linha de financiamento. Hoje, a tradicional, assim, hoje os juros mais baixos de construção para financiar é a Caixa Econômica Federal, que hoje a gente está em torno ali de 11%, 11% de juros ao ano, tá? Alguém tem mais alguma dúvida aqui? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que a gente deixou passar. Fatores que influenciam a aprovação de crédito. Tá, tem uma dúvida que chegou aqui no grupo do WhatsApp. Que é o seguinte: o que influencia nessa renda, o que realmente influencia na aprovação do crédito dentro do banco? Então, no início aqui eu comentei que quando você tem, às vezes você tem um financiamento, você tem um financiamento de um carro, você tem um parcelamento de alguma coisa que você comprou no cartão, o banco analisa isso? Normalmente não, porque às vezes ele nem tem acesso a esses dados, são dados sensíveis. Então ele vai olhar realmente a tua renda bruta comprovada e às vezes o que ele desconta? Quem é servidor público e tem consignado. Então aquele consignado vai ser dedutível da tua parcela. E ele deixa você fazer, vamos supor que eu ganhe 10 mil reais líquido, bruto, e aí eu tenho um consignado de 2 mil, ele vai considerar a minha renda para todos os efeitos 8. Ele não vai pegar aquilo lá e descontar meu consignado. Ele vai pegar minha margem e vai descontar o que eu devo para poder oferir minha renda. Então, eventualmente, se eu ganho 10 e tenho 2 consignado, ele vai fazer uma parcela até para 8 mil reais de salário, de renda, tá? E aí o que mais influencia? Eu pago consórcio, eu pago isso, nada disso normalmente entra para essa conta do banco fazer esses 30%. Então, se você gostou, interessou, manda esse conteúdo aqui para o seu amigo. Lá no meu perfil tem uma tabelinha também dizendo qual é o valor do imóvel, quanto é o valor financiado, quanto fica de parcela e quanto você precisa ter de renda para poder fazer o financiamento. Tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida aí, eu tô aqui para esclarecer também. Tá? Então, sim, só vou recapitular aqui, porque muita gente chegou depois. Basicamente, o banco ele ofere a sua renda pela renda comprovada que você tem. Então, você precisa comprovar a renda formal. Essa renda formal, ela seja Olerite, CLT, Prolabore, o que você recebe como aluguel, o que você recebe de dividendos, o que você recebe de lucro da sua empresa. Então, tudo isso que vai para o seu imposto de renda é considerado renda formal e o banco olha para isso para poder fazer a liberação dos 30%, que é normalmente o que ele libera. Então, ele libera a sua renda vezes 30%, que é o valor da parcela que ele permite você fazer. Não pode ter nome com restrição, então SPC e Serasa não pode. Você, se tiver algum nome do SPC ou Serasa, é melhor você negociar com a instituição. E aí, a partir do momento que você negocia com eles, eu devo 10 mil. Eu devo 10 mil e tá lá no SPC porque eu não paguei. Negocia com o cara e fala assim, divide isso aí para mim em tantas vezes. Ele vai dividir e assim que ele fizer a negociação com você, o seu nome vai sair do SPC. Então ele não pode continuar tendo um acordo com você, não pode continuar com o teu nome no SPC. Então você tira o nome do SPC para quê? Para você poder fazer o financiamento, gerar renda e de repente até pagar antecipado a dívida que você tem. Tá? Pode sim somar renda, você vai poder somar renda de quem mora na mesma casa, então marido e mulher, eventualmente quem tem algum dependente ali dentro do imposto de renda que tem renda também, isso conta. Deixa eu ver aqui mais o que foi que a gente falou hoje. Isso, a questão do sócio, você pode ter um sócio, então eventualmente você tem aquele cara que, olha, eu quero fazer agora a construção financiada para vender, mas a minha renda só permite financiar
300 mil. Você vai achar um sócio, ou um amigo, um investidor, ou da tua própria família, que queira investir naquele seu negócio ali. Porque a ideia, galera, é o seguinte: o banco ele só financia 80% do imóvel. A ideia é que, como eu disse que a margem de lucro é mais ou menos 30%, a ideia é que com esses 80% que o banco libere, você consiga fazer a sua obra. Então a ideia é você construir sem realmente ter capital. A ideia é essa. Mas se você não conseguir ter a renda suficiente para construir o imóvel que você tem, aí você tem que ir atrás de uma renda complementar. Seja através do investidor, seja através de melhorar a sua renda. Uma outra coisa que eu toquei também foi assim que às vezes as pessoas negligenciam muito a renda declarada no imposto de renda. E isso é o mais importante. Porque, gente, isso vai influenciar em tudo. Se você vai pedir hoje um cartão de crédito no banco, uma aprovação, a primeira coisa que eles perguntam assim, qual é a sua renda? E aí a sua renda declarada é, para todos os efeitos oficial, a que está no imposto de renda. Então, não adianta nada você ser um grande empresário, você ter as suas coisas vendendo na sua pessoa jurídica, ali no seu MEI, na sua empresa individual, na sua empresa, e essa renda não ir para o imposto de renda. O banco não considera a renda da PJ, ele só considera a renda da pessoa física. Tá? Então, a melhor forma de você conseguir crédito no banco é que você tenha mais renda possível formalmente no imposto de renda. Tá? E aí tem forma de fazer isso sem necessariamente você pagar imposto, porque hoje o maior medo do pessoal colocar a declaração de imposto de renda é o imposto que tem que pagar sobre as rendas, né? É imposto de renda. Então, quanto mais renda, mais imposto você paga. Mas você tem vários caminhos aí, tributários, contábeis, para poder driblar essa tributação dos bancos, essa tributação do imposto de renda, tá? Alguém tem mais alguma dúvida aí? Alguém ficou com alguma dúvida aqui ainda? Deixa eu ver se eu não perdi nenhuma. Beleza, galera. Ó, eu tô com um grupo no WhatsApp, onde nesse grupo eu posto coisas todo dia sobre construções financiadas. Então, para você que quer saber mais sobre esse mundo das construções financiadas, como faz para conseguir um financiamento, como eu faço para construir, como eu faço para depois vender essa casa e oferir ali pelo menos 150 mil de lucro por ano, já fala comigo, me manda uma mensagem no direct aqui, que eu vou te colocar lá no grupo, te adicionar, e aí todo o conteúdo que eu produzo sobre construções financiadas, eu vou colocar lá, tá bom? Então, obrigado aí pela atenção de vocês, já 18h45, acho que hoje eu tirei as dúvidas iniciais, e na próxima live que eu vou marcar, na nossa Constru Class, na nossa segunda Constru Class, eu vou trazer um tema diferente aqui. Vou trazer um tema um pouco mais profundo sobre a construção financiada, o tipo de projeto que eu vou fazer. Vou trazer um exemplo real meu de um projeto que eu financiei e eu fiz ele do zero. Não tinha dinheiro, totalmente sem dinheiro. Foi só com renda que eu fiz. Consegui mandar pro banco a renda, peguei o dinheiro e com esse dinheiro construí a casa, que inclusive essa casa que vocês estão vendo aqui é uma casa que foi construída só com renda. Eu não tinha investidor, eu não tinha investimento de capital, nada disso. Foi feito só com renda. Eu comprei o terreno no cartão de crédito. A minha mulher ficou louca na época, mas eu fiz isso, eu sabia como fazer o processo, já fiz, então eu comprei o cartão de crédito, o terreno, dei a entrada do terreno no cartão de crédito e dividi o terreno, acho que em 48 vezes, não lembro. Opa, voltou. Pagou o terreno e eu construí a casa. Então eu vou trazer numa próxima aula esse meu exemplo real aqui do que aconteceu, tá? Ó, alguém perguntou para mim aqui, vamos lá. Douglas, eu trabalho por autônomo, como faço para provar a renda para o banco? Vamos lá. Você precisa comprovar essa renda através de declaração de imposto de renda, Tico. Então você vai trabalhar para alguém. Essa sua renda ela tem que ser comprovada. A renda comprovada ela é pelo imposto de renda, principalmente para quem é autônomo. Então, por exemplo, hoje, 2026, quanto é isento de imposto de renda? É até R$ 5.000. Até R$ 5.000 você é isento de imposto de renda. Então, a minha sugestão hoje é, para quem tem renda como autônomo e não quer pagar imposto hoje, de mais nada, declare pelo menos R$ 5.000. Faça
uma declaração de renda que você tenha 5 mil reais. Porque hoje, com 5 mil reais de renda, por exemplo, se você declarar 5 mil e a sua esposa declara 5 mil, já é 10 mil reais. Você já consegue fazer um financiamento ali de 300 e poucos mil reais. Então, isso vai mudar o jogo da construção civil. Você pagando nada de imposto. E aí a renda ela é no ano, ela não é uma renda de mês, né? Então, na prática, você vai poder ter até 60 mil reais no ano isentos de imposto de renda. Então, quem ganha até 5 mil está isento. Então, a minha sugestão para você aí é começar a colocar isso no imposto de renda. E aí você, Douglas, mas é desse ano para frente. Aí você vai se organizar esse ano, você vai usar esse ano para organizar a sua renda, ajustar a sua renda, fazer eventualmente ali, iniciar a compra do terreno, ou fazer uma prospecção do que você quer de terreno, começar a trabalhar com um projeto, para quando chegar o ano que vem e você ter a declaração de imposto de renda, você consiga dar entrada no financiamento. Porque é uma coisa muito importante aqui, pessoal. Quando você dá entrada na Caixa, você tem, do dia que o seu crédito é aprovado, você tem 6 meses para fazer a entrega da documentação toda formal. Normalmente, se você chega lá na Caixa e entrega toda a documentação, em uns 30, 40 dias aproximadamente, você já consegue ter o dinheiro na conta. Porque a Caixa ela tem o benefício de te antecipar 20%. Isso é um outro tema que eu vou trazer aqui, mas ela, antecipando um pouco aqui, ela te traz 20% de antecipação de financiamento. Então, supondo que você fez um financiamento de 500 mil, ali no ato da assinatura do contrato, ela já te dá 100 mil reais para você começar a obra. Então, assim, é maravilhoso, ela te antecipa 20% da obra. Então, e aí, eventualmente, Douglas, não é que não precise de dinheiro. Talvez você use o dinheiro todo do banco para fazer a casa. Mas inicialmente você vai ter que desembolsar alguma coisa, principalmente dos serviços iniciais ali, projeto, às vezes a entrada do terreno ou algo do tipo, e depois quando a Caixa pagar esses 20% para você, você recompõe seu dinheiro. Que foi mais ou menos o que eu fiz ali atrás quando eu comprei o terreno no cartão de crédito. Entendeu? Então, a renda ela precisa estar comprovada, Tico, e precisa ser formal, senão o banco realmente não aprova, tá? E aí, depois que você fizer a primeira, é muito mais fácil, você já vai ter a renda da primeira, vai ter como comprovar a renda da primeira, e aí aquilo ali vai servir de renda para você fazer a segunda, a terceira, a quarta, e assim, conheço gente hoje que está muito bem mesmo, por conta dessas construções financiadas, tá? Eu estou vendo algumas pessoas aqui falando que quer acompanhar o grupo, me manda uma mensagem aqui agora, já clica aí no meu perfil, manda uma mensagem para mim, e diz assim, olha, eu quero acompanhar o grupo, que eu vou te mandar o link do grupo e lá eu estou postando informações todo dia sobre construções financiadas, tá bom? Então, pessoal, 18h48 aí, agradeço a presença de todos, obrigado, e próxima live eu aviso vocês quando vai ser e qual vai ser o tema, tá bom? Se vocês quiserem também me mandar quais são as maiores dúvidas de vocês no privado, é bom que a gente consegue encaminhar e fazer lives aí pertinentes às maiores dúvidas de vocês. Tá bom? Então, muito obrigado, valeu, boa noite, fiquem com Deus, até a próxima. E eu tenho que pedir, né? Se você ainda não me segue aqui, segue meu perfil, já tem bastante conteúdo lá sobre construção financiada. Manda o meu perfil para o seu amigo, para sua amiga, para sua esposa, para o seu esposo, para o namorado, para aquela pessoa que está pensando em construir para vender, está querendo investir no mercado imobiliário, mas ainda não sabe como, ou então acha que isso não é para ele porque ele não tem renda ou porque ele não é engenheiro. Aqui nesse perfil eu ensino o que é possível, tá bom, pessoal? Obrigado, boa noite a todos, valeu. Vou tirar um print aqui, opa. Até mais, abraço. Cadê onde é que encerra aqui, que o blogueiro tá...